Olá, amigos do Nosso Tempo com Deus, sejam todos muito bem-vindos para esses nossos poucos minutos que nós temos aqui. De fato, esse tempo com Deus que a gente quer fazer bom uso dele. Eu trago como título dessa pequena reflexão, mensagem, quem tem razão? Dizer ou repetir o óbvio pode ser considerado como chover no molhado. Quem anda com os olhos abertos no dia a dia, certamente percebe que nos últimos tempos, nos últimos meses que nós temos passado, ou estamos passando, a gente tem passado por dificuldades bastante significativas. Eu sei que isso é o óbvio, tanto quanto chover no molhado. Há 2000 anos já, nós temos, e podemos ver e conferir na Bíblia, Deus falando exatamente sobre essas coisas. É impressionantemente verdadeiro como aquilo que Deus fala na sua palavra, como isso vai se desenrolando, e a gente vai percebendo que, sim, Deus tinha razão naquilo que Ele foi dizendo. E o que é surpreendente e, ao mesmo tempo, negativo agora, é que a sociedade, as pessoas, elas não prestam atenção, elas não se dão conta disso ou não querem se dar conta disso. A sociedade ela não faz aquela pergunta mais básica, mais simples, quando ela poderia se perguntar mais ou menos assim: e se tudo o que a Bíblia diz for de fato verdade, então o que iria acontecer comigo? Quem afinal de contas tem razão? É Deus na sua palavra ou é a sociedade, é o mundo dos homens, que muitas vezes tenta varrer a realidade de Deus para debaixo do tapete, tenta esconder aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, tentam, por assim dizer, ignorar ou minimizar a ideia ou a existência de um Deus, a lembrança de um Deus que existe por aí. Quando o Senhor Jesus esteve nesse mundo, ele, numa determinada ocasião, ele disse, referindo-se ao futuro da humanidade, olhando para trás, agora nos tempos dele, olhando então, quando ele olhava para o futuro, ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé. O que Jesus quis dizer com isso? Ele disse que, assim como naquele tempo no qual Noé estava construindo a arca, e as pessoas tiraram ele para louco, por quê? Porque viram ele construindo uma arca, num lugar seco, longe de rio, ou mais ainda longe do mar, e as pessoas se fizeram apenas a pergunta que ele era um louco, apenas da onde ele teria água para colocar aquela grande barca em movimento. Mas eles não se perguntaram do que levou Noé a fazer aquilo. Simplesmente tiraram ele para louco, e diz a história que, ou pelo menos tem uma estimativa aí de que talvez ele tenha levado 70 anos para construir aquela arca. E imagina quanto barulho, quanta martelada as pessoas ouviram, e ninguém fez a pergunta se Noé não estaria com a razão. E por isso o tema, quem tem razão? Somos nós, as pessoas que às vezes achamos que a Bíblia é uma loucura, ou é Deus que está prevendo as coisas? E aí Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas vivem a sua vida sem se perguntarem se Deus de fato tem razão naquilo que diz, assim vai ser nos últimos tempos. Eu gostaria muito, meu amigo, que você fizesse essa reflexão. Quem tem razão? Deus e a sua palavra? Ou são as previsões humanas, as decisões humanas, as promessas humanas, as propostas humanas que estão aí e tentando roubar da memória do ser humano a existência de Deus, a figura de Deus? E quero desafiar você a voltar-se para Deus, a voltar-se para a sua palavra, e você vai perceber que Deus tem razão, Ele tem a última palavra. Que Deus te abençoe.